Urgente, Mateuzinho tem futuro definido. Pablo acerta com novo clube. Pós-jogo de Sampaio Corrêa 0, Flamengo 2. E Igor Coronado oferecido ao rubro-negro. Fala aí, urubuzada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal do Urubuzinho, o seu canal mirim de notícias do Flamengo. E eu estou chegando na noite desta quinta-feira com várias informações do maior clube do Brasil e do mundo, o nosso Mengão. Mas antes de iniciar o vídeo, eu queria pedir para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal, compartilhar o nosso conteúdo com seus amigos rubro-negros e ativar o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade daqui do nosso canal. Bom, e começar falando do jogo de ontem, Sampaio Corrêa 0, Flamengo 2, que veio a campo com Rossi no gol, Wesley pela direita, Davi Luiz e Léo Pereira na zaga, Ayrton Lucas pela esquerda, a volância por Pulgar e Gerson, o meio-campo Arrascaeta e De La Cruz, e na frente a dupla Bruno Henrique e Gabigol, inclusive os dois nomes que fizeram os gols da partida. Os dois gols marcados na primeira etapa. Falando de Gabigol, que marcou na partida, ele finalmente desencantou. O último gol dele com a bola rolando foi no dia 26 de julho de 2023, na vitória por 2-0 sobre o Grêmio, no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil 2023, lá na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. E ainda falando da partida de ontem no estádio Mangueirão, em Belém do Pará, o Alan foi o único jogador do mais querido que recebeu um cartão amarelo. Com isso, o Flamengo tem 8 pontos e fica em 6º colocado na tabela de classificação do Carioca, inclusive ele tem um jogo a menos. O líder Fluminense tem 10 pontos, mas ainda joga nesta quinta-feira. E após a vitória pela 5ª rodada do Carioca sobre o Sampaio Corrêa, o Tite, em entrevista coletiva, reconheceu que o segundo tempo do time foi mais fraco, que o elenco deveria ter aproveitado mais as oportunidades no primeiro tempo, mas elogiou a solidez defensiva do clube rubro-negro. Com isso, o Tite disse que o Flamengo merece o reconhecimento por o Sampaio Corrêa não ter chegado nenhuma vez no gol rubro-negro. Bom, agora falar do desembarque do Flamengo no Rio de Janeiro. Logo depois da vitória, eles embarcaram e chegaram no início da manhã desta quinta-feira no Rio de Janeiro. O clube teve o dia de hoje para descanso e se reapresenta amanhã no Ninho do Urubu, com foco no clássico contra o Vasco no Maracanã no próximo domingo às 19 horas. Vale lembrar que o mais querido ficou 16 dias fora da cidade maravilhosa. E ainda falando sobre desembarque do rubro-negro, o Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, disse no aeroporto sobre a negociação do zagueiro Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino. O vereador disse: vamos ver se abaixa mais um pouquinho, referente à pedida do clube de Bragança Paulista. Vale lembrar que o Fla aumentou a sua proposta, aceita pagar 8,5 milhões de euros, o Bragantino reduziu a sua pedida, mas o Flamengo ainda tenta comprar o jogador por um preço menor do que o oferecido pelo Bragantino. E agora mudar de assunto e falar sobre dinheiro nos cofres do Mengão. O Porto de Portugal anunciou oficialmente na noite da última quarta-feira a contratação do zagueiro Otávio, cria do Ninho. A negociação foi concluída em 12 milhões de euros e o Flamengo, detentor de 30% dos direitos do atleta, vai receber cerca de 3,6 milhões de euros, por volta de 19 milhões de reais, pelo jogador. E agora falar de clube definido, o zagueiro Pablo vai para o Botafogo. O clube alvinegro acertou a contratação do zagueiro para um empréstimo válido por uma temporada, junto do mais querido. Os documentos, inclusive, já foram trocados, o empréstimo é sem opção de compra e o jogador já fez exames médicos e assinou o vínculo com a equipe nesta quinta-feira. Além do Botafogo, o Corinthians e até o Santos sondaram o jogador, mas para Pablo e o seu staff a melhor opção foi a do rival rubro-negro. O anúncio oficial do zagueiro deve ser realizado ainda neste fim de semana. Continuando a falar do Botafogo, o Luiz Henrique, que estava na mira do Flamengo, ponta direita lá do Betis,
se transferiu para o Botafogo e agora virou a contratação mais cara do futebol brasileiro. 20 milhões de euros foi o que o clube alvinegro pagou para ter Luiz Henrique em seu elenco na temporada de 2024. E agora também falar de Igor Coronado, meia que deve rescindir em breve o contrato com o Al Ittihad da Arábia Saudita. Ele tem o desejo de jogar no futebol brasileiro, onde ainda nunca jogou profissionalmente, e foi oferecido ao Mengão. Os torcedores do clube já fizeram até campanha pelo atleta e agora o Flamengo tem a opção de contratar o jogador. Mas, entretanto, a diretoria não tem o desejo de contratá-lo. Não é que o departamento de futebol o vê como abaixo das expectativas, mas dá preferência ao Léo Ortiz, a zaga e a ponta direita do clube. Posições que precisam ser reforçadas e já foram pedidas pelo técnico Tite. Outro ponto importante é que Coronado vem da Liga Saudita, onde os salários são muito maiores que no futebol brasileiro. Então, seria uma boa oportunidade de mercado para o Fla, mas a diretoria dá preferência a outras opções. E o nosso destaque, o Flamengo recusou a proposta do Corinthians por Mateuzinho, que seguirá como jogador do Flamengo. A relação entre o clube carioca e a equipe paulista está estremecida, justamente por causa que o Corinthians levou o jogador, não aceitou assinar o contrato, devolveu. Então, por isso, o Flamengo optou por desistir de vender o atleta para o Timão. Além disso, o Corinthians até postou uma nota oficial criticando as ações do Fla, pelo menos o que deu para entender, e o mais querido avisou ao staff de Mateuzinho que encerrou as negociações. Essa notícia é do jornalista Vene Casagrande. Então, urubuzada, essas foram as notícias mais quentes do Flamengo nesta quinta-feira. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de inscrever aqui embaixo no nosso canal. Aproveita e siga o nosso Instagram, urubuzinho_10, como tá aparecendo aqui no vídeo. Lá você participa de enquetes, de testes e recebe as notícias do Flamengo 24 horas por dia. Uma ótima noite e até amanhã com mais um vídeo de notícias do nosso Mengão. Valeu!